portami via con te, raggiungeremo insieme il firmamento dove le stelle brilleranno. Ciao a tutti, benvenuti al nostro vídeo de hoje. Bem-vindos aqui ao nosso vídeo. Olá, pessoal. Hoje noi parleremo di tre verbi che sono molto usati, molto importanti in italiano. I verbi volere, potere e dovere. Il verbo volere é o verbo querer. Potere, poder. E dovere é o verbo dever, mas a gente vai ver algumas particularidades sobre ele, ok? Sempre che noi vogliamo esprimere un desiderio di fare qualcosa in italiano, così come in portoghese, noi usiamo il verbo volere. Então, sempre que a gente quiser expressar o desejo de fazer alguma coisa, assim como no português, nós usamos o verbo querer, então no italiano nós usamos o verbo volere, né? Esempio, io voglio mangiare una pizza. Noi vogliamo andare al centro commerciale. Então, eu quero comer uma pizza, ou nós queremos ir ao shopping, nós usamos então aí o verbo voler. Para indicar possibilidade, nós usamos o potere, né? Io posso studiare l'italiano, ou io posso arrivare più tardi oggi. Eu posso estudar italiano, eu posso chegar mais tarde hoje, então nós usamos aí o verbo potere. No caso do verbo dovere, nós temos uma diferença um pouco em relação às expressões, ou como nós usamos no português, né, a expressão para indicar necessidade ou dever, e como que nós usamos no italiano. Então, no português, quando nós queremos indicar necessidade ou dever, a obrigação de fazer alguma coisa, muito frequentemente nós usamos ou a expressão ter que ou precisar, não é assim? Então, eu digo assim no português, olha, eu tenho que fazer essa tarefa. Eu tenho que fazer essa tarefa. E aí, lá no italiano, a possibilidade, né, uma das possibilidades é devo fare il compito. Devo fare il compito. E qual que é a outra possibilidade? É uma expressão que nós temos, que é muito usada no italiano, que é a expressão avere bisogno di. Então, olha, sinônimo. Io devo fare il compito ou ho bisogno di fare il compito. Então, duas formas, né, de nós falarmos que precisamos ou temos que fazer uma tarefa. Relembrando, então, devo fare il compito, ho bisogno di fare il compito. Ok? Agora, em contrapartida, às vezes no português nós usamos o verbo dever para indicar probabilidade. Nós falamos assim, no português, né? Eu devo chegar mais tarde em casa hoje. Eu não estou dizendo que é uma necessidade, que é um dever, uma obrigação. É uma probabilidade, não é assim? Eu devo chegar mais tarde em casa hoje. E nesse caso, no italiano, nós usamos outras expressões. Por exemplo, forse arrivo più tardi a casa oggi. Forse. Ou, probabilmente, arrivo più tardi a casa oggi. Probabilmente. Ok? Então, algumas formas aí que são usadas para expressar probabilidade. Então, forse, probabilmente, são algumas possibilidades. Mas se a gente fala no italiano devo arrivare più tardi a casa oggi, eu estou indicando aqui uma necessidade. Eu tenho que chegar mais tarde em casa hoje. Então, atenção a essa diferença, né? Se vocês quiserem, então, expressar no italiano um dever, uma obrigação, uma necessidade, usem o verbo dovere, eu devo lavorare domani, eu tenho que trabalhar amanhã, ho bisogno di lavorare domani, eu preciso trabalhar amanhã. E se quiserem expressar, então, uma probabilidade, usem probabilmente lavorerò domani, ou forse lavorerò domani. Então, talvez eu trabalharei amanhã. Talvez é uma probabilidade, não é ainda uma certeza. Forse, probabilmente. Ok? No caso dos verbos volere e potere, o uso é exatamente igual ao português. Vamos recapitular aqui as conjugações no presente do indicativo
desses 3 verbos. E aí eu peço a vocês que usem, pratiquem, formem frases, principalmente respeitando essa diferença de uso aí do verbo dovere entre o italiano e o português. Então, nós temos aqui verbo volere, io voglio, tu vuoi, lui o lei vuole, noi vogliamo, voi volete e loro vogliono. Verbo potere, io posso, tu puoi, lui o lei può, noi possiamo, voi potete e loro possono. E, finalmente, o verbo dovere, io devo, tu devi, lui deve. Noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. Viram aqui que o verbo dovere, ele tem esses 2 Bs aí na primeira pessoa do plural, né? Noi dobbiamo, não é noi doviamo, atenção, né? É a única pessoa aí que tem esses 2 Bs nesse tempo. Noi dobbiamo. Ok? Então pratiquem aí, pratiquem junto também a expressão avere bisogno di, e aí a conjugação é do verbo avere, que vocês já conhecem, mas vamos relembrar também, né? Io ho bisogno di, tu hai bisogno di, lui ha bisogno di, noi abbiamo bisogno di, voi avete bisogno di, e loro hanno bisogno di. Para dizer em italiano, né? Eu preciso fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa, nós precisamos, podem usar aí a expressão avere bisogno di, ou eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que resolver um problema, usem aí ou avere bisogno di ou o verbo dovere. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido bem aí o uso e as diferenças de uso também entre o português e o italiano em relação a esses verbos potere, volere, dovere e a expressão avere bisogno di. E quando quiserem expressar, então, probabilidade, montem frases, façam, pratiquem usando o verbo ou as palavras forse ou probabilmente. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, se não entenderam algum ponto, revejam o vídeo, mas além de reverem o vídeo, deixem aí alguma pergunta para que eu possa responder depois para vocês. Façam algum comentário ou alguma curiosidade, se vocês acharam, em relação ao uso aí também dos verbos. Va bene? Quindi vi ringrazio e vi aspetto nel prossimo video. Portami via con te, raggiungeremo insieme il firmamento.